Abra comigo sua Bíblia no capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 7. Graças a Deus por essa oportunidade. Tivemos um dia abençoado. Acordamos hoje, era 5:30 da manhã, né, amor? Para levar os candidatos aí ao batismo. E graças a Deus ocorreu tudo bem, foi tudo certo. Me alegro muito nesta noite, né, pela realização do batismo da Sara e do Leandro também, né, que foi sensível à voz do Espírito Santo. E os irmãos viu ele aqui na saudação que ele deu, né? Daqui uns dias já está pregando aí em nome de Jesus. Quantos acreditam que daqui uns dias o Leandro está pregando? Amém? Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, o versículo é o 16, meus irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Até aqui, meus irmãos. Por seus frutos os conhecereis. Repita após mim: por seus frutos os conhecereis. Por seus frutos os conhecereis. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Meus irmãos, abra comigo sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Vamos falar essa noite, a palavra que Deus colocou ao meu coração é que toda árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Ou seja, todas as pessoas são conhecidas pelo que elas produzem. Amém? Segundo Samuel, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor: e Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas. E havia da casa de Saul um servo, cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: tu és Ziba? E ele disse: teu servo é ele. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul, para que eu lhe possa mostrar bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho, que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: onde está ele? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar.
Então o rei Davi mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Glória a Deus por essa palavra. Meus irmãos, o texto que lemos vai falar sobre a história de Mefibosete. Ele era filho de Jonatas, amigo de Davi. Jonatas era filho do rei Saul. E Davi criou um vínculo de amizade com Jonatas muito bonito. E a amizade de Davi com Jonatas começou diante de um grande desafio. Começou quando o gigante filisteu estava afrontando o exército de Israel. E Davi se colocou à disposição para enfrentar aquele gigante. Pois Davi conhecia, Davi tinha intimidade com Deus. E Davi, quando ninguém o observava, quando ninguém o via, Davi estava vivenciando experiências incríveis com Deus. E eu quero dizer para você que as melhores experiências que nós podemos viver com Deus é no secreto, é quando ninguém está nos observando, é quando estamos sozinhos. Este é o contexto propício para vivermos as melhores experiências com Deus na nossa vida. Foi assim com Davi. Quando Davi estava no pasto e ninguém estava vendo, ele, para defender as ovelhas de seu pai, que estava sob o cuidado dele, ele enfrentou um leão. Ele lutou contra o leão e Deus deu vitória a Davi. Em outra ocasião, para defender as ovelhas de seu pai, que estava sobre o cuidado dele, ele lutou contra um urso e Deus deu vitória a Davi. Davi conhecia Deus no secreto, na sua intimidade e no seu particular. E aqui eu aprendo algo com Davi, que eu preciso conhecer Deus no secreto, na intimidade e no particular. Deus está nos chamando nessa noite para o secreto, para o particular, pois Ele quer que nós venhamos vivenciar experiências incríveis com Ele no secreto. Aleluia! E Davi, agora, indo levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra, de repente, ele ouve aquele gigante afrontando o exército de Israel. E Davi não entende o porquê que ninguém se posicionou para lutar contra aquele gigante, visto que todos eram soldados, todos estavam fardados, todos estavam em evidência. E por que ainda ninguém tomou uma atitude para enfrentar este gigante? E o que eu acho lindo é que Davi não ficou questionando, Davi não ficou perguntando. E aqui nós aprendemos algo com Davi também, meus irmãos, que nós não temos que ficar indagando o porquê fulano não foi fazer,
o porquê ciclano também não vai fazer. Hoje é culto de missões e eu não estou vendo a igreja cheia. Porque os irmãos não foram atrás? Porque os irmãos não saíram na rua? Não é isso que nós temos que fazer. Não é ficar indagando porque fulano não foi, porque ciclano não foi. Nós temos que se posicionar. Se posicionar. Davi não ficou indagando, ô rei, por que ninguém até agora? Não, ele tomou uma atitude. E é isso que nós precisamos, tomar uma atitude. Aleluia. Jesus, ele falou algo que é muito interessante e que nós temos que aplicar na nossa vida. Jesus, ele fala: por que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, sendo que tem uma trave no seu olho? Para você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no seu olho. É o que Jesus está falando. É que nós não temos que esperar algo do próximo, e nós não temos que julgar ninguém. Igreja de Jesus Cristo, eu falo isso com muito amor, porque nós estamos caminhando rumo ao céu, mas para nós chegarmos lá e receber a coroa da vida, nós temos que andar segundo a palavra de Deus. Nós temos que aplicar na nossa vida o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos orientou. E infelizmente nos dias de hoje o que acontece muito é as pessoas julgando ciclano, beltrano. A gente vê isso muito em vários lugares, em muitas igrejas, e isso é triste, irmãos. E isso é sinal que nós ainda não identificamos que existe uma trave no nosso olho. Pois se nós identificarmos que tem uma trave no nosso olho, a partir deste momento nós não vamos mais sair julgando ninguém, porque nós vamos entender: eu tenho uma trave no meu olho e eu preciso tirar essa trave no meu olho para que eu possa enxergar melhor. Aleluia. Quem tem que fazer é eu. Hoje é culto de missões e eu te pergunto: o que você fez para contribuir com o culto de missões? Não precisa responder para mim, mas isso é uma reflexão. O que você fez para contribuir? Existe uma trave no nosso olho, e é isso que Jesus está falando. E o Espírito Santo já está nos convencendo. E a gente já conseguiu identificar essa verdade. Existe uma trave no meu olho, então eu não devo julgar ninguém. Eu não devo julgar ninguém. É eu que preciso melhorar. É eu que preciso mudar. É eu que preciso orar mais. É eu que preciso ler a Bíblia. É eu que preciso evangelizar. É eu que preciso. Aleluia. Toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Nós lemos a história aonde Davi, em 2 Samuel capítulo 9, Davi aqui ele já é rei absoluto sobre Israel, reconhecido. Saul já havia morrido, Jonatas, seu amigo, também. E o que eu acho incrível é que quando Davi derrota o Golias,
a Bíblia vai relatar que nesse momento a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, porque Jonatas, ele era filho de Saul, e quem por direito tinha que assumir o reinado era Jonatas. Mas quando Davi derruba o gigante, Jonatas, ele admira Davi de uma maneira, porque Jonatas, ele é o sucessor ao reinado, mas ele está observando por um período de dias que Golias está afrontando Israel e ninguém se posicionou. Jonatas, ele está convencido de que seu pai vai erguer a bandeira branca, que seu pai vai entregar o reinado para os filisteus. E Jonatas, eu imagino que ele entende que ele não vai assumir o reinado, porque ele está diante de um desafio, e ninguém no exército do seu pai se colocou à disposição para enfrentar Golias. De repente surge um jovem no anonimato, aonde quase ninguém conhecia, e eu acho isso interessante, pois nós não temos que se preocupar em ser conhecido pelos homens, mas nós temos que se preocupar em ser conhecido por Deus, porque tem muita gente que é conhecida pelos homens, mas no céu ninguém nem sabe quem é. No céu o seu nome nem é comentado, mas tem muita gente que não é conhecida pelos homens, que no céu o seu nome é comentado. Aleluia, glória a Deus. E é isso que eu vejo em Davi, um jovem que tinha intimidade com Deus no secreto e que não era conhecido pelos homens, mas a história de Davi estava prestes a mudar diante de um desafio, diante de um obstáculo, diante de um gigante. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que diante de desafios, de obstáculos e de gigantes, Deus, Ele tem algo novo para nos apresentar diante das dificuldades, diante dos obstáculos e diante dos gigantes. Por isso que nós não devemos recuar, mas que nós possamos se fortificar no Senhor e vencer os desafios, vencer os obstáculos e vencer os gigantes, pois a vitória de Davi, o prêmio de Davi estava embrulhado diante da dificuldade e diante daquele gigante. A gente vai ver que quando Davi derruba aquele gigante, quando Davi mata Golias, a alma de Jonatas se liga na alma de Davi. E isso é interessante, porque Jonatas tinha direito ao trono, mas diante daquele fato, Jonatas entende que o trono seria de Davi, e Jonatas colabora para que tudo ocorra da seguinte forma, para que Davi seja rei. A gente vai ler o relato e vai ver que Jonatas, em certa feita, aonde Davi vai sair para lutar, Jonatas tira suas vestes reais e entrega a Davi, como um ato de motivação, para dizer para Davi: eu sei que você vai ser rei, eu sei que você vai reinar, e eu estou com você. Então essa amizade de Jonatas e Davi foi gerada após um grande obstáculo, que foi o gigante Golias. E agora a gente conhece a história. Saul quer matar Davi, Davi precisa sair do reinado. Jonatas fala para Davi: realmente
o meu pai quer tirar sua vida, você precisa fugir. Davi vai e foge. Só que antes, eles têm uma conversa, e essa conversa ela é muito emocionante, pois Jonatas sabia que Davi seria rei, e Jonatas, ele faz um pacto com Davi, para que Davi agisse com benevolência à sua semente. E Davi, ele guarda essas palavras, ambos chorando, dão o último adeus, dão a despedida e sai. A gente conhece a história. Jonatas agora morre, Saul morre, Davi é rei absoluto. E eu imagino que Davi, no seu reinado, ele começa a fazer uma retrospectiva, e ele lembra do seu amigo Jonatas, e ele lembra do pacto que ele fez com Jonatas, que quando ele tivesse no seu reinado, quando ele fosse rei absoluto, para que ele agisse de benevolência com Jonatas, com a família de Jonatas, com a semente de Jonatas. E Davi então pergunta: há alguém na casa de Saul para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas? E ali havia um servo de Saul chamado Ziba, e ele fala para Davi: existe um filho de Jonatas chamado Mefibosete, ele está nesse momento em Lodebar. Porém Mefibosete, ele é manco das pernas. E Davi manda chamar Mefibosete. E aqui eu acho interessante, porque nós podemos imaginar, Mefibosete, a Bíblia relata que ele foi para Lodebar quando ele tinha aproximadamente 5 anos. E ele era coxo, ele era manco das pernas, porque quando o seu pai foi derrotado, a mulher que cuidava dele saiu correndo para proteger a vida de Jonatas, saiu correndo com ele nos braços, e ela tropeçou, e tropeçando, deixou o menino cair, e o menino quebrou as pernas. E agora, Mefibosete, ele está em Lodebar. Lodebar era conhecida como terra do esquecimento. Lodebar, naquele contexto de Israel, era como se fosse o lixão, um lugar onde ninguém queria ir. Aí você imagina comigo, um jovem, uma criança de 5 anos, ela carregava em sua memória o cenário de rei, carregava em suas veias sangue de rei, e na sua memória algumas lembranças do palácio do rei. E eu imagino Mefibosete crescendo e conversando com outras pessoas, com outras crianças, dizendo: meu pai era rei, filho do rei, eu nasci no palácio, eu sou da linhagem real. E as crianças tirando sarro de Mefibosete: você, coxo das pernas, nem andar direito você anda, nem aparência você tem, Mefibosete. Eu imagino que Mefibosete começou a ser motivo de piada no ambiente em Lodebar. Eu acredito que um cutucava o outro e falava: olha lá, o manquinho vindo ali, falando que é filho de rei, que nasceu no palácio. E eu imagino as crianças tirando sarro de Mefibosete.
E diante dessas circunstâncias, aquilo causou trauma em Mefibosete. Pensamento meu. E ele não tocava mais no assunto sobre rei e sobre palácio. Porém, de repente, um dia qualquer, chega a carruagem real em Lodebar. A carruagem real chega naquela cidade aonde era desprezada. O que está acontecendo? O que a carruagem real está fazendo? E de repente os servos do rei falam: nós viemos buscar Mefibosete. Aí eu imagino aquelas crianças que tiravam sarro dele, de boca aberta, dizendo: essa história de rei, essa história de palácio era verdade. E eu imagino Mefibosete chegando com toda a dificuldade, e os servos do rei indo, descendo da cavalaria e pegando Mefibosete e colocando na carruagem real. E aqui nós já podemos aplicar algo de Deus para a nossa vida. Nós também somos filhos de rei. Nós também, aleluia, somos da linhagem real, aleluia. E a qualquer momento muitos tiram sarro, muitos zombam da nossa cara, mas a qualquer momento a trombeta vai soar, aleluia, e o Espírito Santo virá nos arrebatar nas nuvens, e aqueles que tiraram sarro vão ter que olhar de boca aberta e vão ter que falar: na verdade eles estavam certos. Eles falaram o tempo todo e nós não demos crédito, e agora eles partiram para a eternidade. Fica em paz. Fica em paz, aguenta só mais um pouquinho. A qualquer momento o nosso Rei Jesus está descendo nas nuvens para nos arrebatar e nos tirar de Lodebar. Aleluia. Meus irmãos, a história segue. Davi recebe Mefibosete. Davi dá ordens para que as terras que era de Saul fosse retribuída para Mefibosete. E Ziba virou servo de Mefibosete. A Bíblia vai dizer que Mefibosete, ele comia todos os dias na mesa do rei. Porém, certa feita, o reinado de Davi está em crise. O reinado de Davi está em crise. O seu filho se rebela contra ele. Davi precisa sair. E começa aquela batalha, aquela guerra. Mefibosete coloca no seu coração de levar uns alimentos como provisão para Davi. Mefibosete coloca os alimentos na carruagem, porém ele tinha dificuldade, pois ele era manco. E quando ele precisava de ajuda, quando tudo está preparado, Ziba vai, sobe na carruagem, deixa Mefibosete falando e vai até o rei. Quando Ziba chega diante do rei Davi, Davi fala: cadê o seu senhor? Ziba fala: Mefibosete está neste momento em Jerusalém, querendo tomar o reinado, porque ele é filho de Jonatas, ele é da linhagem real, e ele tem direito ao trono. Ziba conta uma mentira para Davi, dizendo que Mefibosete estava querendo reivindicar o trono. Davi, naquele momento, além do seu filho se rebelar contra ele, agora Mefibosete, ele recebe a informação que também se rebelou. Davi fica decepcionado, porém o tempo passa.
Nós conhecemos o desfecho da história. Absalão morre, Davi retorna, e quando Davi retorna, Mefibosete, inocentemente, não sabia da mentira que foi dita a respeito dele para o rei. Mefibosete não imaginava que Ziba tinha falado para o rei que ele estava querendo reivindicar o trono. Mefibosete, desde o dia que Davi saiu, ele não cortou a sua barba. Desde o dia que Davi saiu, ele não havia colocado um sapato nos seus pés, ele não havia lavado a sua roupa, e ele não havia aparado a sua barba. Mefibosete estava em um estado de humilhação, sofrendo pela ausência do rei, e nessa humilhação ele não faz a barba, nessa humilhação ele não coloca calçado nos seus pés e nem lava as suas vestes. Lembra que eu disse que a mensagem de hoje é: toda árvore é conhecida pelo seu fruto? O que Ziba falou a respeito de Mefibosete? Ziba disse a Davi que Mefibosete estava querendo reivindicar o reinado. Mas quando Davi retorna, quando Davi encontra, quando Davi vê Mefibosete, Davi observa e vê que Mefibosete não tinha feito a barba, que Mefibosete não tinha lavado as suas vestes e nem colocado calçado em seus pés. E o que isso significa? Isso significa muito. Isso significa que o que o Ziba falou a respeito de Mefibosete era mentira. E o que comprovava que isso era mentira era o estado que Mefibosete estava. Porque toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Fica tranquilo, Mefibosete, você será conhecido pelo seu fruto. Meu irmão e minha irmã, você será conhecida pelo seu fruto, não pelo que dizem de você, porque por muitas vezes, em lugares onde não estamos, em rodinhas aonde nós não estamos, muitas pessoas falam o que quer da gente, conta mentira, conta calúnia, porque nós não estamos nesse ambiente, aí aproveita para caluniar, para falar mentira, para falar o que acha. Mas fica tranquilo que toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Fica em paz, descansa e continua produzindo. E sabe quem falou isso daqui? Não foi o Paulo Henrique, não foi o pastor, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse que toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Eu vou repetir: toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Fica em paz e continua produzindo, porque o que você produz diz quem você é.